Há mais de 100 anos, um navio que diziam ser impossível de afundar, chamado Titanic, bateu em um iceberg e desapareceu nas águas geladas do Oceano Atlântico. Esse acidente mudou a história para sempre, tirando a vida de mais de 1.500 pessoas em uma das maiores tragédias do mar. Por décadas, o mundo quis entender como um navio tão grande, tão moderno e tão luxuoso simplesmente sumiu sem deixar vestígios. O Titanic virou um mistério que despertou curiosidade e fascínio em exploradores, historiadores e em pessoas do mundo todo. Décadas depois, exploradores finalmente conseguiram alcançar o local onde o Titanic, que repousa a descida até lá, revelou um ambiente extremo, de silêncio absoluto e escuridão total. O que encontraram nas profundezas permaneceu guardado por mais de 7 décadas, até que as primeiras luzes dos submersíveis tocaram o que restava do navio. A partir dali, começou uma nova fase da história do Titanic, com histórias contadas pelos lugares visitados e seus objetos que o tempo não conseguiu apagar. O navio foi construído entre 1909 e 1912 na cidade de Belfast, na Irlanda, e era o maior símbolo de tecnologia e luxo do seu tempo. Tinha 269 metros de comprimento, pesava cerca de 46 mil t e custou 7 milhões e meio de dólares, o que hoje seria mais de 200 milhões. Ele era uma verdadeira cidade flutuante, com tudo o que se podia imaginar para oferecer conforto e sofisticação. Havia piscina aquecida, academia, salas de charuto, estúdio de fotografia, restaurantes luxuosos e até banhos turcos do lado de fora. Suas 4 chaminés enormes chamavam a atenção e davam ao navio uma aparência grandiosa, o Titanic, que recebia passageiros de todas as classes sociais. Os mais ricos viajavam na primeira classe, cercados por luxo e conforto, enquanto muitos imigrantes cruzavam o oceano em terceira classe nos andares inferiores, com sua maioria na busca de uma nova vida na América. Ao todo, havia mais de 2.000 pessoas a bordo. Entre passageiros e tripulantes, para os que podiam pagar pelas cabines de primeira classe, a travessia até Nova York prometia ser uma experiência única, marcada por conforto e elegância. Os passageiros do Titanic eram pessoas da alta sociedade e pessoas ricas conhecidas. Eram os astros da época, apesar de não serem artistas de cinema. Naquela época, os ricos é que eram os verdadeiros astros. Mas essa promessa se transformou em tragédia. Na noite de 14 de abril de 1912, aquele inverno tinha sido mais quente do que o normal e o mar estava cheio de icebergs flutuando no Atlântico Norte. O Titanic seguia em alta velocidade. Quando, às 11h40 da noite, bateu em um iceberg do lado direito do casco, em menos de 1 minuto, o destino do navio e de todos ali já estava traçado. 1 hora depois da colisão, a parte da frente já estava cerca de 10 metros abaixo da superfície. O pânico tomou conta do converso quando todos perceberam que o navio, que diziam ser impossível de afundar, estava realmente desaparecendo nas águas frias do Atlântico. Na sala de comunicações, os operadores Marconi enviavam mensagens em desespero informando a localização exata do navio. Outros navios que estavam próximos tentaram responder ao pedido de socorro. No entanto, em menos de 3 horas, o Titanic desapareceu completamente nas águas geladas do Atlântico. O navio, que parecia ter tudo, afundou, levando mais de 1.500 pessoas. Pouco mais de 700 conseguiram sobreviver, e foram resgatadas pelo navio Carpathian, que chegou a tempo de salvar quem ainda estava nos botes salva-vidas. Quando a notícia chegou à terra, o mundo ficou em choque. Um navio tão grande, tão moderno e tão conhecido havia simplesmente sumido. O lugar exato onde o Titanic descansava permaneceu um mistério total. Os primeiros relatos diziam que ele estaria entre Nova Escócia e Terra Nova, em uma região de águas muito profundas, chegando a quase 4.000 metros. Os primeiros relatos diziam que ele estaria entre Nova Escócia e Terra Nova.
O navio tinha caído em um ponto inacessível em um mundo onde o ser humano não podia alcançar. Durante décadas, a busca pelo navio levou a grandes avanços tecnológicos. Pesquisadores começaram a desenvolver câmeras especiais e cápsulas resistentes à pressão do oceano, capazes de filmar em profundidades extremas. Em 1934, os engenheiros americanos William B. Ebb e Otis Barton quebraram o recorde ao descer em um pequeno veículo de ferro até quase 1.000 metros abaixo da superfície. Essa conquista abriu o caminho para o surgimento de novos submersíveis e equipamentos de exploração submarina. Depois de muitos anos, em 1985, uma equipe de americanos e franceses finalmente se uniu em uma expedição internacional. O americano Robert Ballard, junto com a instituição oceanográfica Woods Hole e o francês Jean-Louis Michel, que havia criado um sonar avançado chamado SAR, organizaram a missão conjunta. Michel passou 3 anos estudando depoimentos de sobreviventes, relatórios oficiais e registros de navios da região para tentar descobrir o ponto mais provável, onde o Titanic estaria. Seus cálculos indicaram uma área de busca de 20 horas e 20 quilômetros, o equivalente a cerca de 400 quilômetros quadrados. A equipe francesa chegou primeiro com o navio Le Soir e passou 32 dias seguidos explorando o fundo do oceano com robôs submarinos. Depois de varrer mais de 80% da área planejada, cerca de 320 quilômetros quadrados, o sonar francês não encontrou nada. Parecia que o Titanic havia escapado mais uma vez. Então, em 25 de agosto, a equipe americana de Robert Ballard chegou para examinar o restante. Os últimos 20% da área, equivalente a 80 quilômetros quadrados. Ballardini tinha uma ideia diferente. Em vez de procurar apenas o casco do navio, que seria difícil de localizar, ele decidiu procurar pelos destroços espalhados no fundo do mar. Um navio tão grande quanto o Titanic deixaria uma trilha de destroços que poderia se estender por quase 1 quilômetro, o que aumentavam muito as chances de encontrá-lo. No início, o robô Argo mostrava apenas imagens de lama. A equipe se animava quando via um peixe ou uma pedra. Mas, à meia-noite de 1º de setembro, 45 minutos depois do início de um novo turno de observação, começaram a surgir objetos no fundo do oceano. Eram claramente feitos por mãos humanas. De repente, uma caldeira apareceu nas imagens. Era uma das caldeiras do Titanic. Depois de 73 anos desaparecido, o Titanic finalmente havia sido encontrado. O navio estava a quase 4.000 metros de profundidade no fundo do Atlântico. A descoberta confirmou o que alguns sobreviventes haviam contado: o Titanic que realmente se partiu em 2. O casco estava dividido e as duas partes estavam separadas por cerca de 600 metros. Essa descoberta abriu o caminho para novas expedições em 1986. Menos de um ano depois, Robert Ballard voltou ao local a bordo do submersível Alvin levando um pequeno robô chamado Jason Jr. Quando Alvin chegou perto do casco, Ballard viu uma parede enorme de aço escuro que parecia não ter fim. Quando Jason Jr. começou a explorar mais de perto, eles perceberam algo curioso. O casco estava coberto por formações estranhas, parecidas com pingentes de ferrugem. Ballard chamou essas formações de rusty clays. Juntando as palavras ferrugem e cincelo, pareciam como se o navio tivesse sido coberto por cera marrom derretida. Ao explorar os destroços ao redor do navio, Ballard ficou profundamente tocado pelo que viu. O fundo do mar estava coberto por centenas de milhares de objetos pessoais dos passageiros. Deus havia sapatos espalhados por toda a parte de mulheres, de homens, de crianças e de tripulantes. Muitos estavam lado a lado, como se ainda guardassem a presença de quem os usava. Aqueles sapatos se tornaram como pequenas lápides para as vidas perdidas, tudo o que havia sobrado das pessoas. Eram os seus sapatos.
E ao redor do Titanic há muitos sapatos, sapatos de mães ao lado de sapatos das filhas, sapatos de homens, sapatos dos tripulantes. Eles eram como lápides. Eu não achei que ficaria tão emocionado quando eu desci até lá, sabe? Eu estava muito tranquilo, digamos assim, e eu fiquei em choque. Também havia pedaços de máquinas e utensílios de cozinha espalhados por uma grande área que ficou conhecida como Cozinha do Inferno. A força e o sofrimento do naufrágio estavam marcados no chão do oceano. Balan prometeu preservar o Titanic como um memorial para todos que morreram ali. Mesmo com campanhas pedindo que nada fosse retirado do local, em 1987, 2 anos após a descoberta, uma equipe franco-americana iniciou uma expedição de 2 meses para recuperar objetos do fundo do mar. O submersível francês Nautilus foi usado nessa missão. Ele era um submarino pequeno e resistente, equipado com braços mecânicos, câmeras e luzes potentes, capaz de operar em profundidades de mais de 6.000 metros. A descida até o Titanic era feita com extremo cuidado e precisão. Nas expedições do Titanic, e às vezes vamos parar em lugares muito apertados com a correnteza. Tudo está em movimento, então temos que controlar o motor e os braços ao mesmo tempo. Não é simples. O submersível Nautilus era suspenso por um guindaste sobre o mar aberto e depois afundava lentamente até desaparecer na escuridão total. A viagem até o fundo, a quase 4.000 metros de profundidade, levava cerca de 1 hora e 15 minutos, descendo a pouco mais de 1 metro por segundo. Dentro do Nautilus, 3 pessoas dividiam um espaço minúsculo, menor que meio metro cúbico, e permaneciam no escuro para economizar energia. Quando os poderosos holofotes do Nautilus finalmente se acendiam, o Titanic surgia diante deles, imponente e silencioso. Ao longo de 32 mergulhos, o submersível coletou 1.800 objetos do fundo do mar, desde pequenas louças até grandes partes da estrutura do navio. Os operadores usavam braços mecânicos para retirar os artefatos com todo o cuidado. Um dos achados mais impressionantes foi um conjunto de pratos de cerâmica dispostos de forma organizada, que haviam caído de uma altura de quase 4.000 metros e mesmo assim permaneceram intactos. Essas peças foram aspiradas suavemente para dentro de cestos, por meio de um sistema de sucção criado especialmente para essa missão. Com a recuperação desses objetos, o Titânico deixou de ser apenas uma lembrança distante e se tornou uma ponte real com o passado. Muitos dos artefatos mais marcantes foram exibidos em Las Vegas, permitindo que as pessoas tivessem contato direto com a história e entendessem de forma mais profunda o tamanho da tragédia, prestando homenagem às vidas perdidas. O cineasta James Cameron, reconhecendo a importância histórica e cultural do Titanic, decidiu realizar sua própria expedição para filmar o navio. Usando tecnologia de ponta, ele descrevia o Titanic como algo que o atraía de maneira quase irresistível, um mistério que o chamava para as profundezas. Cameron estudou cada detalhe da história e se envolveu com a comunidade de especialistas do tema. Quando finalmente desceu para ver o navio com seus próprios olhos, viveu uma experiência intensa e inesquecível. Filmar o Titanic no fundo do oceano foi um desafio enorme. Lá embaixo não existe luz natural e a visibilidade da água é curta, entre 150 e 200 metros, enquanto a parte da frente do navio é muito maior que isso. Por isso era impossível ver o Titanic inteiro de uma só vez. O casco coberto por ferrugem de cor avermelhada absorvia a luz e dificultava ainda mais as filmagens. A equipe de Cameron precisou usar iluminação extra potente nos submersíveis para conseguir registrar as imagens. Não dá para arriscar. É preciso ser metódico, rigoroso e ter muita cautela. A correnteza pode te arrastar para longe. Tudo é mais difícil debaixo d'água. Se algo na superfície é difícil, vai ser impossível debaixo d'água. E se for fácil em terra, na água vai ser muito difícil. Cameron e o piloto de submersível Anatoly Sagalei-Evit fizeram 12 mergulhos planejados para capturar as cenas. Eles criaram um método preciso. Enquanto um submersível contava as escotilhas do navio para se orientar, o outro manobrava até encontrar o ângulo. E a iluminação,
perfeitos. Com isso, conseguiram imagens inéditas do Titanic e produziram um filme que levou a história do navio para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Com o passar dos anos, novas expedições continuaram a explorar o local. Pesquisadores descobriram que os Rusticlase, aquelas formações curiosas vistas por Ballard, eram colônias de bactérias que estavam lentamente consumindo o ferro do navio. Essas bactérias vivem naturalmente no oceano e se fixam em metais, degradando-os pouco a pouco. Elas consomem centenas de quilos de ferro por dia. O impacto do iceberg havia entortado e quebrado partes do casco, criando rachaduras que agora permitiam que essas bactérias penetrassem com facilidade na estrutura, acelerando o processo de destruição do Titanic. As animações em 3 dimensões, feitas especialmente para o documentário, mostram como o Titanic vem mudando desde que foi encontrado até hoje. Entre 2004 e 2010, partes que antes estavam bem preservadas começaram a desaparecer. O teto do converso, que mergulha os antigos, ainda estava inteiro. Agora praticamente se desfez. Cientistas e exploradores estão muito preocupados com o ritmo da destruição do navio. Com o tempo, a deterioração é inevitável e o colapso completo pode prender para sempre objetos importantes dentro da estrutura, impedindo que sejam estudados ou recuperados. O banheiro do comandante, desde que o vimos, há 35 anos, passou por muitas mudanças. Naquela época, a parede do banheiro ficava só um pouco afastada do teto e, aos poucos, essa parte caiu totalmente. Dá para ver o banheiro por dentro. O teto caiu todo também e no início a banheira estava quase intacta, mas agora está cheia de detritos da parede e do teto. Agora só conseguimos ver a borda da banheira, sabe? E isso é uma evidência de que a deterioração está chegando perto do passadiço aos poucos. Patrick LaRey, um dos maiores especialistas em submersíveis e a última pessoa a ver o Titanic de perto, em 2019, pilotou o veículo chamado Limit Infector. Esse submarino foi criado especialmente para alcançar grandes profundidades, diferente dos modelos antigos. Ele é feito de titânio, um metal muito resistente e leve, capaz de suportar a pressão enorme das profundezas do oceano. O submersível também tem uma espuma especial que o ajuda a flutuar e voltar à superfície com segurança. O Limit Infector pesa entre 11 e 12 t, o que é considerado leve para um veículo capaz de descer a lugares tão profundos. Seu design permite ser lançado e recolhido várias vezes em um mesmo dia, sem precisar de longos intervalos. Isso representa um enorme avanço na exploração das partes mais profundas do mar. Paul Henry Nagioli, um renomado oceanógrafo e parceiro próximo de LaRey, que tragicamente perdeu sua vida no submersível Titã, também participou dessas missões e buscarão constantemente novas tecnologias para futuras expedições ao Titanic. Ambos dedicaram suas carreiras a entender e preservar o navio, ampliando os limites do que a ciência é capaz de alcançar nas profundezas oceânicas. Entender o quanto é difícil chegar até o local onde o Titanic repousa é importante para valorizar o que esses exploradores fizeram. Quando o navio foi encontrado, em 1985, estava a quase 4.000 metros de profundidade no fundo do Oceano Atlântico. É como descer quase 4 quilômetros direto para baixo, num lugar totalmente escuro e com condições mais extremas do que qualquer outro ponto. Onde um ser humano possa viver lá embaixo, a primeira coisa que se percebe é a ausência total de luz. Não há claridade alguma e, mesmo com equipamentos, a visibilidade não passa de 150 a 200 metros, dependendo da limpeza da água. O Titanic tem 269 metros de comprimento,
o que torna impossível enxergá-lo por completo de uma só vez. Para filmar, os exploradores precisam se aproximar de partes específicas e usar luzes potentes nos submersíveis, já que a cor vermelha do casco enferrujado praticamente desaparece sob a água. O navio absorve quase toda a luz que chega até ele. Mas a falta de luz é só o começo. A pressão a quase 4.000 metros é algo absurdo, muito além do que qualquer pessoa sente na superfície. A cada 10 metros, a pressão aumenta o equivalente a uma atmosfera. Lá no fundo, a força é igual a ter cerca de 380 elefantes em pé sobre uma única moeda. Qualquer coisa que não tenha sido feita para aguentar isso seria completamente esmagada. Pausa até 23 horas. A visibilidade limitada torna o trabalho ainda mais difícil quando submersíveis chegam ao Titanic que precisam se mover com precisão milimétrica, porque só conseguem enxergar alguns metros à frente. Usar um robô como o Jason Jr. exigia que um piloto controlasse o submersível, enquanto o outro operava o robô, os dois totalmente sincronizados para filmar os ângulos certos com a iluminação adequada. Foram dias de planejamento e vários mergulhos de teste antes que as primeiras imagens de boa qualidade fossem captadas. Outro limite importante é o tempo. Um submersível só pode ficar no fundo por algumas horas antes de ter que subir de volta. Isso obriga os pesquisadores a planejar cada mergulho com extremo cuidado, decidindo exatamente o que vão explorar e o que tentar recuperar. Cada mergulho é caro, arriscado e único. Lá embaixo não há como pedir ajuda. O veículo precisa ser totalmente independente, com sistemas de reserva para tudo, porque qualquer falha pode ser fatal. As expedições mais recentes têm como objetivo avaliar o estado atual do Titanic e, com a ajuda de animações tridimensionais, mostrar como ele continuará se desintegrando ao longo dos anos. Os especialistas afirmam que hoje há mais vida no Titanic do que havia quando ele flutuava na superfície. Mas não é vida humana. Bactérias, fungos e outros micro-organismos se espalharam por toda a estrutura e estão lentamente desmontando o navio, parte por parte a história do Titanic, desde seu nascimento como um símbolo de progresso e poder humano, até seu repouso silencioso no fundo do mar. É profundamente marcante. O navio, que parecia indestrutível, acabou vencido não só pela força da natureza, mas também pela passagem do tempo e pela ação invisível das menores formas de vida. Hoje, ele é mais do que um naufrágio, é uma lembrança poderosa da fragilidade humana e uma janela aberta para a história e para a curiosidade que ainda inspira gerações.